Terra firma! Olá, eu tô hoje aqui com um convidado especial, o Orius, o meu companheirão aqui de muitas doideiras, né, Orius? O que você tem a dizer sobre tudo isso? Vou tirar essa carquinha aqui. Opa! Aí, muito bem. Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, ajudar o Orius aqui. O Orius já é inscrito no canal, né, Orius? Você já se inscreveu? Hoje você tá com seu silêncio eloquente? Bom, hoje no Eu Recomendo Netflix Orius, eu vou falar de uma série documental no esquema do ESPN Filmes, né? São documentários de 1h10, 1h20, chamada Untold. Untold quer dizer não contado, não dito, né? É uma série de histórias sobre o esporte. E a primeira, né, das 5 que saíram até agora. Nossa, mano, eu tô te cansando de dar essa bocejada aí na minha cara. Que falta de respeito. Não tá legal? Tá, se limpa aí então. Hoje eu vou falar do episódio do Untold. Eu vou fazer vídeos individuais que são muito legais e dão histórias e dão um vídeo para cada um, né? Poderia fazer sobre os 4, 5, né? Porque essa semana já vai inaugurar o 5º episódio. Mas esse aqui, ele é Untold Caitlyn Jenner. Quem que era a Caitlyn Jenner? Para quem não sabe, a Caitlyn Jenner, ela é a mãe barra pai das Kardashians. Como assim barra pai barra mãe? A Caitlyn Jenner, ela é uma mulher trans, um homem trans, eu sempre erro essa parte, é um homem trans. Então, na verdade, a Caitlyn Jenner se chamava Bruce Jenner. E aí, uma das coisas muito interessantes é que essa série Untold, ela vai contar a história de esportistas. Então vamos pela ordem lá. E é interessante porque a própria Caitlyn Jenner, ela se refere ao passado dela, ao Bruce, que foi quem ela foi, como uma outra pessoa. Ou seja, como se ela tivesse tido duas vidas. A vida do Bruce e a vida da Caitlyn, de quem ela se tornou há pouco tempo. O Bruce foi um rapaz, ele, para quem não sabe, lembra do seriado Chips, que tinha o cara que dirigia o carro de patrulha? Aquele cara é o Bruce Jenner, ele virou ator. Mas a primeira história do Bruce Jenner o Bruce Jenner foi um rapaz que ele cresceu com problema de dislexia e ele já tinha essa dificuldade de se identificar com o gênero dele. Então o que acontecia? O Bruce Jenner, ele sentia uma série de inadequações, ele não conseguia entender isso, até porque não havia discussão nesse sentido, né? E ele tinha muita dificuldade de se entender e aceitar como ele era. E o problema da dislexia nele fazia com que ele tivesse dificuldades em aprender, a escola não era preparada para isso naquela época. E o que aconteceu com ele? Ele começou a se dedicar aos esportes. Espera aí que alguém vai sair do ar aqui. Você vai embora, mano? Tchau. Vai com bastê lá. Sem pisar no notebook, meu amor. Tchau. Cansou. Que é assim. Eles é que tem a gente, não a gente que os tem. Apesar que nós somos tutores. Então o que aconteceu com o Bruce então? E é interessante porque ela, a Caitlyn Jenner, ela faz essa reflexão. Então ela entende que ela teve duas vidas. E aí ela se refere como Bruce Jenner sendo uma outra pessoa. Então ela vai narrando. E aí, o que acontece? O Bruce Jenner começou a se dedicar aos esportes. Com os esportes ele conseguiu entrar numa universidade, por exemplo. Essa questão muito importante da inclusão nos Estados Unidos. Ele começou a competir numa universidade, ele jogava como jogador de futebol americano, ele sofre uma lesão no joelho e ele fala, pô, eu não vou poder nunca mais competir, não vou poder talvez nem terminar a faculdade. Lembra lá da história do Forrest Gump, né? Run, Forrest, Run. Ele fez a faculdade correndo, ele conseguiu tirar o título universitário correndo. Era uma habilidade que ele tinha.
E o que acontece com o Bruce Jenner? Ele sofre essa lesão e aí um técnico lá fala, ó, você parece que é bom de corrida e tal, e começa a treiná-lo. E ele começa a treinar para o decathlon moderno. Em contrapartida, você começa a ter como ele via o decathlon. O decathlon moderno é considerado uma das provas mais importantes junto com a maratona. Por quê? Porque ela coloca que o atleta que vence o decathlon moderno, ele é o maior atleta do mundo. Né? São 5 provas no dia, 5 provas no outro. Você vai ganhando pontos de acordo com o que você, com a sua performance nas provas. E aí ele vai concorrendo e ele acaba entrando na equipe olímpica americana. E ele vai para a Olimpíada de Berlim. Na Olimpíada de Berlim ele termina em 10º lugar, ele vê um atleta russo chamado Avilov, que ele fica alucinado por ele, assim, ele fala, o Avilov vira uma referência para ele de tudo aquilo que um homem deve ser, lembrando que ele continuava com essa questão do gênero mal resolvida na cabeça dele, né? Ele pensava, estou falando de 72, quando ele vai para a Olimpíada de Berlim. Ele começa a treinar, ele namora com uma moça da faculdade, eles vão casar, ela vai dar todo o apoio para ele, é legal as entrevistas dela contando, e é interessante que você tem muito material da família dele, dele, da televisão, então você tem tudo isso documentado. Vamos esperar o ônibus passar. Então você tem isso muito bem documentado na série. E aí ele volta em 10º lugar. E é interessante, você tem os filmes, muitas partes são dos filmes do Comitê Olímpico Internacional, que tem ele vendo a premiação do decathlon e ele fala, é isso, eu vou chegar aí. No momento da Olimpíada que o Avilov está recebendo a medalha de ouro. E aí ele começa a treinar, a esposa dele cria todas as condições para que ele possa fazer isso integralmente, e ele começa a melhorar, e ele vai para a Olimpíada de Montreal em 76. E ele vai ganhar a Olimpíada de 76. Cara, eu vou contar uma coisa muito interessante, assim, eu fiquei emocionado na hora que ele ganha a Olimpíada. Mesmo conhecendo um pouco da história dele, e você imaginando que ele já ia ganhar o ouro, mas o modo como é narrado e o modo como as imagens são editadas, então ele é muito bem editado. Você vai entrando naquela história e você o vê vencendo a Olimpíada de 76. O Avilov, por exemplo, fica em 3º lugar. Então acompanha esse drama dele. Aí ele começa, ele volta, ele vira uma estrela, porque quem ganhava o decathlon, e lá nos Estados Unidos, eles, como aqui no Brasil, mas há muito tempo eles já fazem isso nos Estados Unidos, você vencer uma medalha olímpica é uma coisa muito importante. Outra coisa, ele vence o russo, você tem que pensar que nós estamos no auge da Guerra Fria. Né? Então ele começa a fazer um monte de propagandas, de cereais, e aí ele fala, ó, essa foi a primeira grande mudança na minha vida, porque eu deixei de ser uma pessoa normal, eu passei a ser uma pessoa pública, então as pessoas me reconheciam na rua, eu não tinha mais um momento assim, e ele atendia o pessoal muito bem, e ele era um cara muito bonito. Tá? Ele é uma mulher muito bonita hoje ainda, apesar de bem hoje, ele está com 70 anos, tá? E aí o que acontece? Ele começa a ter problemas no casamento, ele começa a aparecer na televisão, ele vai fazer os chips, ele vira uma celebridade, começa a fazer muitos comerciais, dá palestra e tudo mais. E nessa época ele já tem um filho e ele começa a questionar a sexualidade dele. Ônibus. Ele começa a questionar a sexualidade dele em relação a o gênero. Ele não consegue, ele tinha essas questões de que ele se via como uma mulher, mas ele não entendia isso. E ele começa um processo de transição. Ele não conversa com a esposa dele. Ele começa a fazer um atendimento no sentido... Opa, vamos parar aqui só um minuto, né? Para o Ronaldo não nos interromper. Hoje tá louco, hein? É ônibus, é Ronaldo, daqui a pouco vem motoqueiros arrombados. E aí o que acontece? Ele começa esse processo de transição e não termina. Vai ter a narrativa, vai ter declarações do filho dele mostrando como isso o afetou, né? Como que foi difícil para eles essa transição.
e a mulher dele não vai entender, eles vão se separar, eles vão ficar quase 10 anos sem conversar um com o outro, né? E o que acontece? Ele começa o processo de entender esse questionamento do gênero dele, de como ele se via. E aí, estão ligando de novo, é a Tim. A Tim é o Katsu, né? O que a Tim faz? Ela liga pra você, deixa uma mensagem na sua caixa postal e depois fica mandando coisa lá pra você acessar a mensagem que ela deixou pra vender o serviço. Ê, dona Tim, hein? Podia patrocinar o canal aqui, aí eu atendo ao vivo o bagulho aqui. E aí... Mas ele não termina esse processo de fazer a transição. Por quê? Porque havia muito preconceito, essa era uma questão... Ele comenta, né, que ele estava assistindo um programa de televisão e ele vê um canal falando da questão do transgênero e ele começa a passar por um psicólogo. Só que ele para. Aí ele vai se casar com a mãe das Kardashians. Então as Kardashians são filhas dele. O Bruce Jenner, ele vai aparecer nas primeiras temporadas das Kardashians como pai. Aquilo vai criando uma autoexposição. Agora vê uma questão que é muito doida, se parar para imaginar. Quando ele já ganhou a medalha olímpica, que ele se tornou uma figura pública, uma coisa é você fazer a transição de gênero nos anos 70, que já não era fácil. Imagina você fazer isso sendo uma figura pública, uma pessoa extremamente reconhecida. É uma coisa parecida com o que aconteceu com o Tommy, que é a antiga Tammy, filha da Gretchen, aqui com a gente no Brasil. Só que com o Tommy aconteceu no final dos anos 90 para os anos 2000. É uma coisa muito diferente. Nós estamos falando de um cara que teve que passar por essa transição psicológica, em primeiro lugar, nos anos 70. Então o que vai acontecendo? Ele começa a ter uma série de dificuldades e quando ele está no programa do Keep It Up com as Kardashians, a imprensa começa a pegar no pé dele. Começa a persegui-lo, começa a questioná-las, até que ele faz a cirurgia para tirar o pomo de Adão. O gogó, o famoso gogó. E aí a empresa cai matando. Então começam a perguntar para elas. Então ele vai contar essa história dele até chegar hoje e ter se tornado a Kathleen. Então aí a Kathleen, que é quem narra o programa desde o começo, ela começa a fazer esse paralelo. Então vai contando em ordem cronológica e ela fala, ó, o Bruce é uma pessoa e eu, a Kathleen, sou hoje. Outra, e eu quero viver a minha vida como Kathleen. Tem o depoimento do filho, tem o depoimento da ex-mulher, as Kardashians acabam não participando desse. Então é uma coisa que ficou muito, se você ver, ficou muito mal resolvida para eles. Mas é muito interessante e é muito legal você ver essa história e entender o processo pelo qual uma pessoa muito famosa, transgênero, passou para poder enfrentar a mídia. E é interessante, num outro desses do Untold, tem uma declaração do Mike Tyson, que ele fica falando assim, que você antecipa muitas vezes na sua cabeça o que as pessoas vão pensar de você, a celeuma que as pessoas vão criar em cima de você. E no final é muito mais simples do que você tinha imaginado, assim, né? Então vai falar dessa questão da história, né? Então é legal porque nesses Don't Told sempre vão ter duas coisas: a história esportiva, tá? Como que isso afetou o esporte, em que momento da história do esporte isso foi uma referência, e a história pessoal que estava por detrás disso. Todos os programas foram muito legais. Esse foi um dos que eu mais gostei, assim, eu achei muito interessante, né, de ter, e eu não lembrava, eu não associava o Bruce Jenner, o medalhista, o cara dos chips e o pai das Kardashians. E eu sabia das três histórias separadamente, mas eu não sabia que todas elas eram a mesma história. O poema de hoje, então, eu recomendo Untold, Jacqueline Jenner, tá? É Kathleen Jenner, da Netflix. O poema de hoje eu vou falar, chama Personalidade, tá? Eu fiz esse poema para Laís, ela tinha perdido o RG dela no ônibus, né? E aí
precisava tirar uma outra cópia, e eu comecei a trabalhar nessa questão da identidade, né? Como que um documento não reflete quem a gente é de verdade, mas ao mesmo tempo, no caso dele, desculpa, no caso dela, da Kathleen Jenner, ela vai falar assim, ó, quando eu tirei minha carteira de motorista como Kathleen, que ela passou a ser, então ela passou a fazer ensaios de moda, né, passou a ser reconhecida na sociedade americana, e todos aqueles medos que ela teve de resolver essa questão dela, de como ela se via, ela viu que ela perdeu muito tempo em relação a isso. O poema é Personalidade. Minha linda poeta, sem lenço e nem documento. Corra pelo campo com flores em seu cabelo, de braços abertos, pelas ruas da antiga cidade, se deixando levar pela liberdade que tanto preza. Seus complexos olhos desvendam a simplicidade de milagres de céus estrelados e abraça os animais em comunhão espiritual, em comunhão com a natureza, aceitando-a como única e verdadeira divindade. É deusa sem demandar culto ou adoração, e nessa sabedoria busca, como a maioria, em sua identidade, e busca em sua maioria a sua identidade, mas não no seu caso em particular. Você precisa apenas de um documento de papel. É você saber quem você é de verdade. Aqui eu falei, a Laís adora animais, assim, e a Kathleen, o Bruce Jenner, é legal, ele quando ele era Bruce Jenner, ele leva o cachorro que treinava com ele para assistir a Olimpíada de Montreal, porque merecia, porque esteve lá treinando com ele todos os dias. Mas aqui tem uma questão muito doida, assim, né, que, quando termina. Ele é cristão, e aparecem muitas imagens do pai dele, aí a mãe dele liga para ele, né, ele fala com a mãe dele, ele fala assim, o meu pai morreu antes de eu contar para ele quem eu era de verdade, como eu me sentia, e eu sinto muito que eu gostaria de ter conversado isso com ele. E aí ela fala da questão ela conversa com o pastor da igreja dela e explica a situação, né, fala, ó, eu me sinto, né, uma mulher e tal. E aí ela pergunta, você acha que Deus vai me perdoar? E o pastor não consegue responder. E aí no final termina com ela falando justamente isso. Ela fala assim, eu espero que um dia eu possa chegar na porta do céu e falar com Deus e ele entender as duas pessoas que eu fui. E eu queria que ele me explicasse por que ele fez isso comigo. Muito doido. Diz aí, você já conhecia a história do Bruce Jenner, da Kathleen Jenner? Já viu esse documentário da Netflix? Diz a sua opinião aí, se você assistiu, se você não assistiu, se você gostou do vídeo ou não. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society, com ou sem o Arinhos. Tchau, tchau.